O presidente Lula foi questionado em uma entrevista sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, numa entrevista para uma rádio. Ele não apenas defendeu a exploração, ignorando completamente a emergência climática pela qual a gente está passando, como ainda chamou as questões técnicas levantadas pelo IBAMA de lenga-lenga. Porra, amigo, aí fica difícil, sabe? Vamos ouvir mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora. Sofia, este é um daqueles casos, se você estiver me escutando nesse momento, não, né? Tá? É um daqueles casos em que a gente diz, miga, fica difícil te defender assim, né? Fica bem difícil defender, né, Ana? A gente está falando de uma entrevista que o Lula concedeu hoje, dia 12 de fevereiro, para a Rádio Diário FM, lá do Amapá, no qual ele foi questionado sobre o imbróglio aí que já está se arrastando há mais de um ano entre a Petrobras e o IBAMA para a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. E já deixando aqui claro, eu sei que tem muita gente que vê problema em chamar de foz do Rio Amazonas e diz, não, é margem equatorial. Gente, eu perguntei para um oceanógrafo, e ele me confirmou que pode sim chamar de foz do Rio Amazonas. Essa coisa chamada de margem equatorial é só porque pega mal falar margem do Rio foz do Rio Amazonas, né? Então enfim, então vamos deixar claro. É a foz do Rio Amazonas. Vamos lá, vamos ver, Ana, o que o Lula falou quando ele foi questionado sobre isso. Afora os entraves do IBAMA. Diga para a gente, presidente, definitivamente, o senhor vai mandar liberar a exploração do petróleo do Amapá? Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Nós temos que ver se tem petróleo, nós temos que ver a quantidade de petróleo, porque muitas vezes você cava um buraco de 2.000 metros de profundidade e você não encontra o que você imaginava encontrar. Então, o que talvez a semana que vem ou essa semana ainda vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. E depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Tem muita coisa para desenrolar aí. Muita coisa para desenrolar aí. Vamos começar por onde, Ana? Vamos começar que, assim, era esperado que em algum momento fosse vir esse tipo de pronunciamento por parte do Lula, porque toda a equipe dele já estava falando sobre isso, só faltava ele oficializar. Quando eu digo isso, vamos trazer, por exemplo, aqui, Ana, a presidenta da Petrobras, atual presidente da Petrobras, né, Magda Chambriand, que falou, ó, Magna cena a indústria e diz que Petrobras vai, aspas, pisar fundo no acelerador. CEO pediu apoio do setor de investimentos da estatal e ressaltou que o plano é crescer junto do Brasil. Então, e assim, a Magda, a gente está falando daquela pessoa que quando estava rolando as enchentes no Rio Grande do Sul, ela falou que não tinha nada a ver com mudanças climáticas e fez uma comparação com o alagamento que teve na garagem dela. É essa Magda. Agora, vamos lá. A gente tem que pensar também, Ana, que... Não, vamos por partes. Qual que é a justificativa que a gente vê o pessoal falando que isso, não, é para financiar o desenvolvimento, né, Ana? É para garantir o desenvolvimento do país.
para garantir o desenvolvimento do país, primeiro a gente teria que garantir que o dinheiro que fosse sair disso realmente fosse ser aplicado de alguma forma positiva. E a gente já viu que não foi o que aconteceu com o pré-sal, né? Todo o dinheiro que iria para a educação, onde é que foi esse dinheiro para a educação? E a gente tem que pensar quem que é o atual ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ana, eu trouxe aqui uns cortezinhos do Calma Urgente, podcast que eles soltaram essa semana, na qual eles falam um pouco sobre algumas reportagens da Piauí. Eu trouxe eles e não da Piauí diretamente porque fazem um bom resumo, mas falam um pouco sobre uma série de reportagens da Piauí falando sobre a ligação entre o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que no final das contas é a pessoa que vai ficar responsável por tudo isso, e os irmãos Wesley Batista, aqueles lá da JPS, Propina, Eduardo Cunha, etc., que também são do setor energético. E eu só vou pedir para vocês ouçam essa história e me digam se vocês realmente acreditam que esse dinheiro que sairia da exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas realmente vai para onde vocês acham que ele vai. Muito o imbróglio. A Âmbar foi contratada em 2021 para construir... A Âmbar é uma empresa de energia dos irmãos Batista. 4 termoelétricas no Brasil para gerar energia rápido. Termoelétricas, só para a gente lembrar, né? São usinas que geram energia a partir de combustíveis fósseis, justamente. Só que eles nunca entregaram, né? Na época, a preocupação em 2021 era com crise hídrica, mais um dado relevante, né? Quanto mais a gente acelera a mudança climática, mais chance a gente passar por uma crise hídrica no Brasil, que vai necessitar o uso de termoelétricas para a geração de energia, mesmo em lugares onde hoje a gente faz uso de hidrelétricas. Então, é um problema sério. Na época, a Âmbar foi contratada para construir, enfim, para operar essas termoelétricas. Eles não entregaram o serviço. Isso, em tese, deveria levar a uma rescisão de contrato. E multas, só de multas, cerca de 6 bilhões de reais em multas. Mas houve essa onda de renegociações promovidas pelo governo Lula, especificamente pelo Silveira e pelo TCU, e a Âmbar não só conseguiu manter os contratos, mas deve receber cerca de 9,4 bi por esses contratos. Então, já a multa pelo descumprimento, pelo atraso, caiu para 1,1 bi. E o despacho foi dado pelo próprio Silveira, tá? Em abril de 2024, então, no ano passado. Então, aí a gente já tem um primeiro escândalo, um escândalo, que foi noticiado pelo Breno Pires na Piauí. Vale a pena ler e se informar mais sobre isso. Além disso, a gente tem um outro lugar. Tá, esse é um dos escândalos. Vamos ver qual que é o outro. Vou avançar só um pouquinho para... O fornecimento de energia para Roraima. E desde então, a energia que chega para Roraima vem justamente de termoelétricas, que além de serem mais poluentes, custam mais caro. Aí, em maio de 23, o Silveira veio a público dizer: vamos voltar a ter um acordo com a Venezuela para fornecimento de energia, que deveria ser uma boa notícia, justamente porque evitaria o uso dessas termoelétricas poluentes e caras. No entanto, e só para deixar claro, essa energia que vem da Venezuela vem de hidrelétrica, tá? Não vem de combustível fóssil. Então, legal para o meio ambiente, legal para o bolso do consumidor pegar essa energia da Venezuela. No entanto, na hora que os detalhes foram noticiados, constatou-se que o preço que seria cobrado pela Venezuela seria quase 10 vezes mais caro do que o Brasil pagava até 2019 pela mesma energia. Então 10 vezes, estranho. Gente, 10 é muito vezes. mais caro. Não um pouquinho mais caro. É muito, 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 muito mais caro. Quem estava negociando... E detalhe, claro, detalhe essencial. O detalhe crucial de toda essa história é que essa parceria seria retomada num formato completamente diferente do original. Originalmente, o Brasil, a comercialização da energia elétrica que vinha da Venezuela era feita entre estatais. A estatal venezuelana fornecia energia para a estatal brasileira, que pagava por essa energia. Então, ela é Eletronorte, no caso do Brasil, e Corpoelec, no caso da Venezuela. Agora, quem cuidaria da importação dessa energia no lado brasileiro seria quem? A Âmbar, a empresa dos irmãos Wesley, com esse valor muito, muito, muito mais caro. Vocês estão entendendo, gente? E daí vocês realmente acreditam que com esse ministério a gente vai ver o dinheiro do petróleo indo para o povo? Mas calma, piora. Do que o valor que a gente pagava.
até 2019. Ou seja, enfiaram uma empresa privada no meio, encareceram a beça a história, ninguém sabe exatamente por quê, nenhum dos especialistas ouvidos pela Piauí tem alguma explicação razoável para essa diferença de preço, e a coisa ficou por isso mesmo, e agora, para completar o quadro, o Itamaraty decretou sigilo nos telegramas e todos os documentos que tratam justamente dos negócios dos irmãos na Venezuela. Então, confia. E é esse Alexandre Silveira que o Lula fala isso aqui. O Alexandre Silveira é um ministro excepcional. Excepcional. Eu acho que poucas vezes o Ministério de Minas e Energia teve um ministro da competência, da vontade de brigar, da vontade de lutar, com interesse por Minas Gerais, que tem o Alexandre Silveira. Então, eu posso falar para você, Altimonson, ele será mantido ministro. Sabe? Não há por que mexer numa coisa que está fazendo uma revolução no setor energético brasileiro e no setor de Minas, sabe, desse país. E ó, isso não é antigo, não. Isso é de 6 dias atrás, o Lula falando isso, tá vendo? 6 dias atrás. E aí esse Alexandre Silveira. Então confia, gente. Confia que realmente o dinheiro vai para onde vai. Isso é, se tiver dinheiro, sabe por quê, Ana? Eu estava conversando com o Caio Almendra, que é um jornalista lá do Intercept, também ele é especialista aí na área de tecnologia. E ele estava me explicando, Ana, um conceito bem interessante, que é o tempo de maturação do investimento. Que diabos é isso? Você vai fazer um poço de petróleo, você vai fazer um investimento enorme. Vai levar um tempo até que você consiga cobrir esse investimento para que o dinheiro que volte a retornar realmente dê algum lucro. E quando a gente está falando do tempo de maturação de poços de petróleo em alto mar, é 15 anos. Ou seja, você vai botar esse dinheiro só daqui 15 anos, depois de estar explorando petróleo, que você vai começar a receber retorno. Antes disso, você só está pagando o investimento que você fez. E o que ele estava me falando é que não existe, dentro da própria indústria do petróleo, eles próprios não têm certeza que daqui 15 anos você ainda vai estar podendo explorar petróleo. Porque pode ser que o clima esteja tão estável que o mercado de petróleo seja proibido daqui 15 anos. Pode ser que os poços não sejam mais seguráveis por conta dos aumentos dos riscos ambientais nas apólices e seguro daqui 15 anos. Tá, por isso essa pressa toda, entendeu? Então, assim, não existe garantia sequer de que vai ter retorno desse investimento. E eu vou e daí, isso foi o que o Caio me falou. Eu vou dar um passo além do Caio. E vou dizer, e onde é que fica a história de que esse dinheiro vai ser usado para investir em energia renovável? Sendo que você vai levar 15 anos só para ter o retorno do investimento que você fez. É daqui 15 anos que você vai começar a pegar esse dinheiro para investir em energia renovável, sendo que todos os climatologistas sérios dizem que essa década, a gente tem 5 anos para resolver essa porcaria, você está dizendo, daqui 15 anos, quando começar, quem sabe, a dar lucro, a gente pensa em investir em energia renovável. Pelo amor, gente, desculpa, quem vem com esse papinho de que vai furar poço na foz do Rio Amazonas para investir em transição energética, das duas é uma. Ou é burro ou tá achando que você é burro. Desculpa, é verdade. Mas, enfim. Sofia avisou que ia pistolar. Sofia avisou que ia pistolar nesse corte, tá? Tá permitida. Vai, pistola. Vamos continuar. Tem um outro ponto que a gente tem que trazer aqui, Ana, que por que diabos o Lula está tão interessado nesse poço específico, na foz do Rio Amazonas? Você já parou para pensar nisso, Ana? Eu dou a resposta aqui para você. Após pedido de Alcolumbre, isso é reportagem de semana passada, dia 4/2, após pedido de Alcolumbre, IBAMA diz que a exploração do petróleo na foz do Amazonas passa por análise sem data para a resposta. Gente, Alcolumbre que acabou de ser eleito presidente do Senado e que é do Amapá. Ele tem esse super interesse. E quem deu a palavra disso aqui foi o Observatório do Clima. O IBAMA licenciou cerca de 2.000 poços de petróleo em produção no Brasil. Tem 2.000 poços de petróleo no Brasil e o IBAMA licenciou todos eles. Todos eles passaram por exatamente o mesmo processo que está passando o Bloco 59, que é esse bloco aí da Foz do Rio Amazonas. Por que diabos uma licença entre 2.000 que já foi expedida virou todo esse rebuliço?
porque é do interesse, daí quem chamou ele de Davi Alcotreves é o Observatório do Clima, não somos nós. Então, gente, acorda. Isso aí é tudo interesse do Alcolumbre, como o Iago está dizendo aqui, postos de combustível no Amapá tem nome Alcolumbre. É disso que nós estamos falando, gente. É disso que nós estamos falando. Qual será o interesse? Não consigo entender qual será o interesse. E daí tem o pessoal, Ana, que vai dizer não. Inclusive o próprio Lula disse na fala dele. A Petrobras sabe como fazer esse tipo de exploração. Vou trazer aqui o biólogo, professor universitário Marcelo Gonzaga, que vai nos contar que, segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, só em 2022 a Petrobras teve 62 incidentes com vazamentos de 217 metros cúbicos de petróleo, cerca de 1.000 barris. Não há sequer estudos confiáveis sobre o impacto e os planos de contenção dos danos no caso incidentes serão inconsistentes. Tudo isso em um contexto onde deveria ser priorizada a transição energética. Não investimentos em exploração que só poderá ser feita eficientemente em um futuro que só existirá se algo for feito agora para diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Lula não poderia estar mais errado. Pelos planos da Petrobras, no caso de vazamento, seriam necessárias 43 horas para levar equipamentos de contenção. As correntes marinhas da área explorariam tudo pela região em menos de 10 horas. Eles não conseguem apresentar um plano melhor. Mas estaríamos perdendo uma reserva de possivelmente 10 bilhões de barris. Não jogar tudo isso na atmosfera seria melhor, mas mesmo assim precisamos usar petróleo durante um processo mais longo de transição. Existem 90 bilhões de barris no pré-sal, 90 bilhões. Precisa cavar mais? Eis a pergunta, precisa cavar mais? Gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Ninguém aqui vive num mundo de fantasia de achar que a gente pode parar de explorar petróleo de hoje para amanhã. Nem eu, nem ninguém em sã consciência defende isso. Dito isso, fazer investimento num negócio que só vai começar a dar retorno daqui 15 anos, realmente é essa a solução? Entendeu? Eu não defendo e não conheço ninguém que diz fecha os poços de petróleo que já estão sendo explorados. Não tem. Não tem. Até porque petróleo não é nem só combustível. Petróleo é usado para várias outras coisas, não só para queimar. Não tem quem diga isso. Agora, não furar novos poços de petróleo, aí ok. E finalmente, para quem está dizendo aí, não, mas isso aí é para desenvolver regiões que estão ainda super pouco desenvolvidas, etc. Eu trouxe aqui, Ana, da G1 Amapá. Todo o Amapá está ameaçado de calor extremo e clima pode ser fatal até 2100, diz pesquisa. Isso é uma pesquisa de 2021, Ana. Na qual eles vão... vou até dar fonte aqui. Estudo feito por pesquisadores da Fiocruz, do INPE e do Instituto de Estudos Avançados da USP. Que mais de 12 milhões de pessoas do norte, inclusive do Amapá, estão sob risco de morte por calor até 2100. A gente está falando, gente, 2100, crianças que estão nascendo hoje podem viver até 2100. Entenderam? As crianças que estão nascendo hoje podem viver para ver um momento em que 12 milhões de pessoas do norte, inclusive do Amapá, podem ter que se mudar ou morrer assadas. É disso que nós estamos falando. É esse o desenvolvimento que a exploração de petróleo, a essa altura do campeonato, garante. Qualquer lucro que você possa ter com a exploração de petróleo nesse momento não vai servir para nada, porque a gente sequer vai ter um país habitável. Gente, nós somos um país tropical. Se você está morando, sei lá, na Sibéria, ok, talvez o clima fique até melhor para você. Se você está morando num país tropical, a gente vai chegar no momento que ou a gente vai ter que deixar o país ou vai morrer assado se a gente continuar explorando petróleo. É disso que nós estamos falando. Enfim, Ana, mas a gente continua tendo uma esquerda que defende esse tipo de situação, que defende esse tipo de coisa, que vai vir com discursos, como discursos que eu já estou vendo, inclusive aqui no chat, né? De que, não, veja bem, é melhor a gente explorar do que deixar os outros países explorarem. Não, gente, não. Vamos deixar uma coisa bem claro. Crise climática não reconhece fronteira. Não interessa quem está explorando.
Ninguém deve estar explorando. A Guiana já está explorando. Então, nós deveríamos, como país, usar a nossa força diplomática para dizer para eles não explorarem. Sim. Não, os outros estão fazendo, vão fazer também. Sabe? Ah, mas não é justo, porque os países desenvolvidos cresceram explorando carvão, petróleo, e agora, quando chega a nossa vez, a gente não pode. É verdade, é injusto. Não é justo. Eu não vou negar. É injusto pra caralho isso. Mas então a gente tem que pensar como cobrar essa conta. A gente tem que pensar em, por exemplo, como fazer eles financiarem a nossa transição energética, ou como fazer eles compartilharem a tecnologia necessária para fazer essa transição energética. A gente tem que cobrar que eles recebam os refugiados climáticos pela crise climática que eles receberam, em vez de ficar mandando imigrante acorrentado para fora. É isso que a gente tem que pensar em fazer. Não querer resolver essa injustiça ignorando completamente as leis da física, porque é isso que estão falando, e dizer, não, eles fizeram, nós vamos fazer também. Sim, gente, pega qualquer estudo sobre injustiça climática, e sim, isso existe, essa área de estudo, e vai falar que os países do sul global são os que mais vão se fuder com a crise climática. Então, a gente, você está dando um tiro no pé, você vai dizer, eles fizeram, eu vou fazer também. E quem vai pagar a conta, tanto pelo que eles fizeram, quanto pelo que você está fazendo, somos nós. É isso. Vamos lá. Ah, mas Sofia, a gente tem que pensar que, e isso eu já ouvi de economista de esquerda, que a demanda vai continuar existindo. Então, se a gente não produzir, outros vão produzir. Sim, e é justamente esse o ponto. A gente não, em vez de suprir essa demanda, a gente tem que apagar essa demanda. A gente tem que começar a pensar em um novo modelo de economia no qual a gente não dependa de crescimento econômico eterno, porque isso não vai funcionar. Crescimento econômico exige energia, energia vai exigir petróleo. Se a gente continuar crescendo a demanda energética, vai exigir petróleo, carvão, gás. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Eu sei que o debate sobre decrescimento é um debate extremamente complexo. Por quê? Porque a gente tem que levar em conta as desigualdades. Existem muitas regiões do mundo que precisam decrescer a sua economia, decrescer. Eu estou falando decrescer, não estou falando crescer. Diminuir a sua economia e outros precisam crescer, é óbvio. Você não vai chegar para uma comunidade que não tem nem saneamento básico e dizer, não, a gente tem que pensar em decrescimento econômico. Não, a pessoa que está nessa comunidade vai mandar você tomar no cu com toda a razão. E num país com desigualdades sociais imensas como o nosso, no qual na mesma cidade você vai achar um bairro que deveria estar falando de crescimento e outro que precisa desesperadamente de crescimento econômico, fica mais complexo ainda. Mas é um debate que a gente vai ter que travar, porque a ideia de, não, vamos crescer tudo, não vai funcionar. E, de novo, as pessoas que mais precisam crescer economicamente são as que vão pagar a conta pelo crescimento econômico das que deveriam estar decrescendo. E, finalmente, Ana, para quem vai chegar para mim falando, Sofia, você está viajando, Sofia, esse seu discurso é utópico, Sofia, eu já ouvi de marxista isso, não existe materialismo no seu discurso. Eu vou te dizer uma coisa, sabe o que é a coisa mais pragmática, a coisa mais materialista a se fazer? Respeitar as leis da física. Desculpa, não faz sentido você falar em pragmatismo ignorando os limites planetários. Não faz sentido você falar em materialismo quando você ignora a porra das leis da física. Não existe nada, não existe conciliação com a mãe natureza. A mãe natureza é assim, ou vocês param de jogar CO2 na atmosfera, ou eu vou jogar furacão em vocês. Vamos falar de pragmatismo quando vocês estiverem assando no meio de uma onda de calor ou se afogando no meio de uma enchente, tá bom? Daí não tem pragmatismo, tá bom? Enfim, e para quem acha, vocês estão atacando o Lula, não pode atacar o Lula. Se o Lula não quer ser atacado, que pare de falar besteira. Ponto. Chegando. Respira, Sofia. Eu sabia que você ia pistolar, tá tudo bem. E tá completamente certa na pistolagem. Eu não vou acrescentar muito para a gente não passar muito do tempo, mas eu queria pegar esse último... eu sei, desculpa. Já passamos, total. Mas eu queria pegar esse último ponto, porque, né, olhando assim, de novo,
tentando trazer um ponto do âmbito da comunicação, tem duas questões aí. A primeira, mas aí vocês estão questionando o governo Lula, isso abre espaço num momento em que o governo já está sendo atacado, e é de fato assim, um momento para esse tipo de movimentação política, enfim. Mas aí vai o ponto da Sofia, né? O governo também não está se ajudando, né, nesse caso, né? E tem um limite para o quanto, né, você pode contornar, né, esse tipo de ação, e essa daqui é incontornável, né? O desastre que ações como essa provocam é muito mais significativo do que quem vai vencer as próximas eleições, porque, sinceramente, vai chegar num ponto que não vai importar mais, né? Então, assim, pragmatismo político, não, você tem que pensar aqui nas questões da política e tal, da conciliação com isso e aquilo, tarará, tarará. Chega uma hora em que a sobrevivência da gente é muito maior, tá? Então, tem que cair na real também um pouco da política. Eu vivo falando, é tudo política, mas tem uma coisa que é muito maior, né? Que é a sobrevivência da gente. Então, assim, não dá. A outra, eu queria trazer de um comentário que eu não sei se está aqui ainda. Não está mais. Mas era um comentário que dizia alguma coisa... Assim como que a fala do Lula fala um negócio desse, né? Que o IBAMA está trabalhando contra o governo, alguma coisa assim, né? O IBAMA, a função do IBAMA, e esse era o comentário, desculpa, eu perdi esse comentário, a função do IBAMA não é trabalhar a favor ou contra o governo, a função do IBAMA é trabalhar a favor das suas funções em relação ao meio ambiente, tá? Se o IBAMA está colocando algum empecilho, alguma questão que parece contra o governo, é porque o governo está trabalhando contra os interesses do IBAMA. E os interesses do IBAMA são a favor do meio ambiente. Então, o governo, vamos deixar isso, o governo está trabalhando contra o clima, contra o meio ambiente, contra todo mundo, entendeu? Então, assim... só nesse ponto, né, de estabelecer uma oposição entre uma agência como o IBAMA e o governo, só aí a gente já tem um mini desastre de posicionamento de imagem comunicacional, enfim, né, isso já é muito errado. Todo o resto que está por trás disso só piora. Só olhando essa pontinha do problema já está extremamente errado. Que dirá o resto. Não vou falar mais porque a gente já passou demais. Uma última coisa, só última coisa. Eduardo, certíssimo. A física sabe que não tem mais volta, diz o Eduardo. Vamos lá. Esse é um ponto que é bastante importante, Ana, que cada 10º degrau faz diferença. Não tem mais volta, assim, tipo... Eu duvido muito, e acho que todo mundo duvida, que a gente vai conseguir bater aquela meta de 1,5 graus. A gente já passou de 1,5 graus no último ano, mas ainda não se considera que passou, porque isso tem variações, sobe e desce no ano, então a média ainda não passou de 1,5 graus, aquela coisa. Então, mas se não chegar num 1,5 graus, tem que chegar num 1,6. Se não chegar num 1,6, chegar num 1,7. Se não chegar num 1,7, tentar manter no 1,8 e assim por diante. Porque cada 10º degrau são milhões de vidas, sabe, que podem ser salvas aí num futuro bem próximo. Gente, deixar uma coisa bem clara, se você está aí na casa dos 30, 40 anos, 50 anos, você ainda vai viver para ver o desastre. Não estamos mais falando do futuro, nós já estamos vivendo o desastre, a gente já viu no Rio Grande do Sul o que aconteceu, a gente tá no meio de uma porra de uma onda de calor agora mesmo, sabe? Então, essa coisa assim, não tem mais volta, entre aspas. Tem já coisas que nós perdemos que não vamos recuperar, mas tem muitas outras que a gente ainda pode evitar de perder. Então, não vamos declarar derrota antes da hora. Não, uma ótima pergunta. E qual é a alternativa? A alternativa, então vamos, acelera aí a desgraça toda. Só quem fala isso é bilionário que acha que vai se enfiar numa espaçonave aí em direção a Marte, tá? Mas isso é um tema para um outro vídeo. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui.
Bora lá, vou dar um recadinho. Eu sei que a gente já passou, mas vá recadinho rapidinho, acelerado. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu vou aproveitar esse momento para convidar você a conhecer o nosso telescópio, o nosso novo quadro aqui no Meteoro, onde a gente olha os assuntos do cotidiano com um pouquinho mais de tempo, profundidade, calma, para observar bem os detalhes. O tema do vídeo de amanhã, quinta-feira, é um sistema do Ministério de Justiça e Segurança Pública que basicamente permite aí a espionagem geral da galera. Você pode ver onde anda o teu carro, que compras você fez, enfim, pô, mas para que um negócio desse, né? Esta é a pergunta. A gente fala sobre esse sistema no vídeo, também fala sobre os muitos problemas que ele suscita, por exemplo, a falta de transparência e de controle sobre o uso desse sistema, e levanta uma questão importante também, mais uma questão, né? Esse sistema foi, sim, de fato, muito adorado, usado, fomentado, fortalecido durante o governo Bolsonaro, mas ele continua em atuação também. Então é importante que a gente também olhe para essa questão e se pergunte por que é que o Ministério da Justiça e Segurança Pública continua usando esse sistema, quem está usando, para que está usando. Lá no Telescópio, quem é membro do Meteoro aqui no YouTube já tem acesso antecipado a esse e vários outros vídeos. Fica aí o convite. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos.